Vamos ouvir o Koff, então. Vamos ver, porque o Fábio Koff comentou sobre isso, foi questionado sobre essa permanência ou não do Enderson, tanto depois desse resultado de ontem, como em caso de derrota nesse jogo de quarta-feira contra o São Lourenço. Olha, em nenhum momento foi cogitado o afastamento do treinador. E as reuniões também não têm aquele caráter, às vezes invocado como tradicional, de prestigiamento do treinador. O trabalho dele não é contestado. Eu acompanho, ainda que à distância, eu me coloco sempre numa posição privilegiada na frente da minha sala e acompanho os treinamentos. Sei da dedicação, do esforço, do empenho da comissão técnica. E em nenhum momento nós duvidamos da sua capacidade. É possível garantir, afirmar que, independente do resultado da quarta-feira, o Enderson segue como técnico? Bem, eu acho que o trabalho que está sendo desenvolvido está em permanente análise. Como de qualquer treinador. O que eu disse é que nós não podemos avaliar o trabalho de uma comissão técnica por um jogo. E esse ano o Grêmio, que priorizou a Libertadores, tem um desempenho que nos satisfaz. Eu não sei qual é a leitura de vocês, mas para mim a declaração do Fábio Koff vai ao encontro do que disse o Fabiano Baldassi. O presidente Fábio Koff só faltou dizer que assina embaixo a informação do Baldassi. Deixou em aberto. É o seguinte, a paradinha do pênalti, bitou o peru de novo. A paradinha no pênalti, aquela paradinha do pênalti, né? Foi feita a pergunta e ele travou. Ele respirou, pensou e não garantiu. E você sabe agora, por que se está nessa condição, eu lamento, tá? Eu lamento. Porque pode se colocar em risco a classificação do Grêmio no primeiro jogo e depois é que vai se mudar o treinador. Quer dizer, se o Grêmio toma 3-0... Tá, mas tu acha que tinha que mudar agora? Não, se é pra mudar na segunda-feira passada. Na Libertadores, gente, na Libertadores, o Enderson tem crédito. Só que quando entra em campo pela Libertadores... Isso é que é o contraditório. Perfeito, só que quando entra em campo pela Libertadores, não desliga mais o que aconteceu no Grenal, nem o jogo contra o Tá bem, mas se for campeão da Libertadores, aí o torcedor vai esquecer o Grenal, esse treino brasileiro ruim. Não são só questões técnicas, a direção do Grêmio, isso também é informação. Começa a ter algumas dúvidas de que Enderson Moreira possa ter perdido o grupo. Claro. Isso tu não determina e tu não chega à conclusão de um jogo para outro. E que aí sim, dependendo de como for o primeiro jogo, se perder o primeiro jogo e da forma que perder, mesmo faltando pouco tempo para o segundo, traz um novo treinador para dar uma injeção de ânimo, ao menos, mudar a estrutura anímica do vestiário e conseguir alguma coisa para o jogo de volta. A minha curiosidade é a seguinte, lembra que nós dissemos desde o começo do ano, Enderson Moreira é um grande treinador, pensa muito bem taticamente o jogo, só que nós vamos saber realmente se ele está pronto no primeiro momento de crise. Está aí o momento de crise. Vamos ver o que ele vai fazer. Ontem, no prorrogação da Band, a M640 e Ipanema FM, nós ouvimos o Nessor Rain. Nós estávamos tentando contato com o presidente Koff. Nessor Rain é da direção do Grêmio. Vice-presidente do Grêmio. Vice-presidente do Grêmio. E eu ouvindo ontem o Nessor Rain, que foi muito... ele escolheu muito bem as palavras. E sabe que o Nessor, ele fala mesmo, né? Não, mas ele... E mesmo comedido, ele deixou claramente... Eu ia dizer que ia concordar com o Baldassi, viu, Baldassi? Não me deixaram falar, até agora eu vou dizer... Concordo com o Baldassi. Pelas expressões utilizadas pelo doutor Nessor Rain ontem, preocupação, alguma coisa tem que ser feita. Me deixou claramente que, olha, existe a coisa está... uma observação maior. E o Koff disse, né? O treinador está em permanente análise. Né? Agora, tem outra coisa também, tá? Eu acho que se tivesse que mudar, tem que ter mudado na segunda-feira passada. Eu também acho. Agora, eu acho que não tem que mudar. Mas como, e vou dizer por quê. Como com a segunda melhor campanha da Libertadores? Se Um coloquem no lugar do presidente. Só que o recente não foi a excelente campanha da Libertadores. O recente foi um vareio num final de semana e outro vareio em 15 dias. Mas qual é a prioridade do Grêmio? Não, é a Libertadores. A Libertadores é fato. Sim. O discurso o ano inteiro foi de que... Claro que a Libertadores é mais importante, mas o discurso... Não, que o Grêmio quer ganhar.
importantes. Tá bem. E o Gauchão? Perdeu de uma forma Tanto por isso que o Grêmio fez um sacrifício de usar sempre os titulares. Olhem a contradição. Puxa, tomou uma paulada no Grenal, no Gauchão, mas tem a segunda melhor campanha da Libertadores, classificou com antecedência o melhor brasileiro. Chico, o problema não foi perder o Gauchão, foi a forma. A forma que perdeu. Foi muito violento, cara. É traumatizante. Foi muito violento. A torcida do Grêmio está traumatizada. O Grêmio tomou 2 chocolates do Internacional. Isso não acontecia, eu não tenho lembrança na história. Sabe qual a última vez que eu lembro disso? 2008. Década de 70. Não, 2 seguidos. Década de 70. Não, Geraldão. Os 5 gols do Geraldão em 2 Grenais em 82. Foi a última vez, faz 30 anos, 32 anos que não acontecia, que aconteceu nessa final do Gauchão. Outro ponto, gente. O campeonato era para ter terminado no primeiro jogo. Se não fosse Marcelo Groy, O Grêmio quase perdeu o campeonato. Na verdade, perdeu em casa. Mas o Grêmio poderia ter perdido mesmo, sem reação, no primeiro jogo. O resultado moral dos 2 Grenais é o seguinte: 5-1 no primeiro jogo e 8-0 no segundo. Esses são os resultados corretos dos 2 Grenais. Tem uma outra coisa que a gente tem que colocar nesse pacote e temos a obrigação de também pensarmos junto com a direção do Grêmio. Muito bem, você troca e vai botar quem? Vai botar? Eu lamento. Você sabe? Eu lamento que o Curitiba vai ficar sem técnico. E tu acha que o torcedor do Grêmio vai ficar feliz? Vem aí de tu acha que vai animar o torcedor do Grêmio? Mas vem cá, o Celso Roth é o seguinte: lá vem Celso Roth, o torcedor começa, Celso Roth não, chega Celso Roth, viva Celso Roth, sempre foi assim. Sempre foi assim. Mas agora tá empregado, não é assim. Não, eu até acho o seguinte: eu trocaria o Enderson pelo Tite, tá? O Celso Roth vem correndo. O Tite eu acho que não pegaria. Lembra que o Celso Roth veio do Vasco na Libertadores de 2010? Vem correndo. Roberta Gabardo. Aliás, acho uma bela opção, tá? Bela opção. Fernando, todas as alterações feitas para começar a partida pelo Enderson comprometeram. O Enderson não vê esses caras no treino. O Márcio Oliveira, mal escalado, mal organizado, torcer por Felipão assumir depois da Copa. O Indomar, o Grêmio teve volume de jogo, mas infelizmente a última bola não teve o capricho. Se não entrar 100% focado na Libertadores, vamos ficar sem mais um título este ano. Um abraço. O Fabrício Barbosa, o Grêmio está sendo uma vergonha fazendo papel de time pequeno, não consegue ganhar de um time de desconhecidos. Se pegar time grande, como São Paulo e Cruzeiro, então, tchau, Enderson. Pior é que depois da Copa só tem a semifinal e a final da Libertadores, né? O Grêmio precisa chegar lá. Deixa o Filipão focado na Copa do Mundo. Deixa o Filipão focado na Copa. O Brasil tem a chance de ser campeão do mundo. E vamos parar de ouvir o Filipão. Vamos parar de ouvir o Filipão. Dá um tempo. O Filipão fez o que fez pelo Grêmio, ajudou o Grêmio. Então, vamos parar de ouvir o Filipão. As duas grandes... Que bronca com o Filipão? Não, o Filipão disse que o Enderson Moreira era o treinador ideal para o Grêmio e o Grêmio tinha que contratar o Jeromel. Para aí, ó. O Enderson não sei, né? Ainda é cedo, não tem, né? Não, eu não estou criticando o Enderson Moreira, eu acho que o Enderson tem que ficar. Só que tem um detalhe, o Filipão deu um parecer positivo para os dois. Sim. O Filipão fez elogios para o Jeromel, e o João Garcia falou, que eu no apito final perguntei para o João Garcia o seguinte: tem que tirar o Filipão da seleção, porque o Jeromel é tudo isso, ele não leva o Jeromel para a seleção brasileira, pô. Pelo amor de Deus. Diante de tantos desfalques, né, e essa pressão, o presidente também falou... Como é que o torcedor pode acreditar no Grêmio a partir de agora? Isso, eu questionei o presidente Fábio Kopp sobre isso, porque são tantos desfalques, é uma derrota no Grenal, atuações não tão boas como nas últimas semanas. Daí o presidente Fábio Kopp falou quais motivos o torcedor do Grêmio tem para acreditar numa vitória contra o São Lourenço a partir dessa quarta-feira. O torcedor tem que acreditar, porque nós acreditamos na história, na tradição, na força da camiseta do Grêmio, que por si só incendeia o atleta. O Grêmio está em oitava de finais de um torneio de 32 clubes, no qual ele se classificou em segundo lugar. Em 6 jogos, sofreu 1 golo, nenhuma derrota. Por que vai ser diferente? O espírito que o Grêmio incorporou como Libertadores, ele vai jogar com o mesmo espírito na quarta-feira. O Grêmio está no torneio da morte. Já estava praticamente eliminado no sorteio. As preocupações que nós temos, pode ter certeza que o São Lourenço tem também. Deve ter o Cruzeiro também, que vai enfrentar o Grêmio. Não muda o quadro. O que muda são a capacidade de superação e a determinação do Grêmio nos jogos que decidem a sua sorte. Nós levamos o mês de janeiro e fevereiro
formando a consciência dos atletas com relação a Libertadores. Era Libertadores, examina. O que nós pensamos que jogo Grêmio e Brasil de Pelotas, Grenal, estava fora da nossa órbita. Porque não podíamos introjectar as duas coisas ao mesmo tempo. Agora nós estamos num jogo com a cabeça voltada para o São Lourenço em 2 jogos. Quando eu estou envolvendo, eu vou estar com a mesma cabeça para 38 jogos. Tem que ter cabeça diferente. Não. Foi uma forma de tentar mobilizar o torcedor. Vamos deixar Há assim. uma certa, talvez, contradição, entre outras respostas que o presidente Fábio Koff concedeu hoje pela manhã. Porque ao mesmo tempo em que o presidente falou que os Grenais e os outros jogos, as outras derrotas, eram uma outra órbita, fazem a gente crer, até pelo que ele falou, que o Gauchão não era tão prioridade como a Libertadores. Sim. Mas, ao mesmo tempo, o presidente reclamou que o Grêmio já disputou 26 jogos esse ano e que é o time que mais jogou o número de partidas no Brasil. Se o Grêmio jogou com os titulares tantas partidas assim, é porque também deu prioridade para o Gauchão em jogos que poderia ter tirado um pouco o pé, que não faria tanta diferença na classificação. Então, há uma certa contradição na questão dos discursos de botar os titulares para jogar, correr o risco de lesão e de desgaste logo cedo no mês de abril e, ao mesmo tempo, dizer que era fora da órbita do Grêmio. Eu concordo discordando do presidente Koff. Não foi o Grêmio que entrou fora de órbita, o Grêmio ficou fora de órbita. Eu também acho. Eu vou desconsiderar, não que não tenha sido importante, pelo contrário, tá? Mas eu quero desconsiderar tudo o que disse o presidente Fábio Koff. Eu vou ficar só com atitude. Só com atitude. Uma entrevista coletiva para blindar o treinador, nesse momento, é indício de que... Boa. Tá balançando. O presidente Koff não faz isso. Outra coisa, o Grêmio utilizou no Campeonato Gaúcho mais vezes o time titular do que o Inter. Bem mais. Que não tinha competição paralela. Bem mais. O Grêmio focou sim no Campeonato Gaúcho. Esse é um discurso externo. Queria ganhar. Esse é um discurso externo do presidente Koff. Aqui vai outra informação, que até não é minha, de um colega nosso, do que fez o presidente Koff depois que terminou o Grenal. Ele entrou no vestiário e disse: vocês fizeram hoje o Grêmio passar vergonha. Ele regou o grupo. E todo mundo ficou quieto ouvindo o que ele estava dizendo, depois da derrota no Grenal. Então, esse discurso externo do presidente Koff, ele só é externo. Dentro, a cobrança está muito forte, inclusive ao Enderson Moreira. Enderson Moreira teve que dar explicações sobre as burradas que ele fez nos últimos jogos. Teve que dar explicações para a direção. É o mínimo que se espera de um presidente, com a história, o currículo. Eu lembro e a o presidente, certa vez, num torneio amistoso, né? Ele disse, tomou a mesma atitude e devolveu a cota do torneio, em virtude do rendimento do Grêmio nessa competição. Era um torneio internacional aí, o presidente ficou com vergonha do... Vamos combinar, né? O torcedor gremista, ele sabe que o Grêmio está em boas mãos. Que o Koff, quando ele dá esse tipo de manifestação, ele tem um objetivo, ele já passou por isso várias vezes, óbvio. Ele sabe o que fazer, claro. Se precisar mudar, ele vai mudar. Tu acha que o Koff não está vendo que o treinador tirou o melhor jogador do primeiro Grenal, tirou o Dudu de campo, que era a única coisa que o Grêmio podia mudar a história daquele jogo? Tu acha que o Koff não viu que o treinador tirou o Edinho e entregou 3 gols pro Inter no outro Grenal? Tu acha que o Koff não está vendo que ontem ele tirou o Bressan para colocar o Rodriguinho e o Pará para colocar o Everton? Que até agora não entendi o que ele quis fazer. O Koff, ele pode fazer essa reclamação com os jogadores, porque se tira os mandatos do Fábio Koff do Grêmio, sobram poucos títulos. Sobram poucos títulos. Ele esteve presente nos maiores títulos. Pouquíssimos. Roberto, um pouquinho mais do torcedor. Flávio Gonzaga, parabéns ao Daniel, o único lúcido da bancada. Jean Christian, quero Tite, independente do resultado na quarta. Cleiton Freitas, está faltando raça para o Grêmio, desde o Grenal está sendo uma vergonha. Paulo Schmidt, o problema do Grêmio não é o técnico, mas a falta de um psicólogo. O Felipe Boas, vejam que o D'Alessandro e o Abel Braga fizeram com o Grêmio, devastaram o tricolor. Esqueçam o Tite. Grenal, né? O Tite tem 2 coisas que podem acontecer com o Tite no segundo semestre. Ou treinar a seleção brasileira ou o Barcelona. Acho que não vem pro Grêmio.